Eu dei um tema para essa mensagem hoje, tem aí? Querem matar o chamado. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 12, versículo do 9 até o 11. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para, preste atenção nisso, para matar também a Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos neste dia. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Que o Senhor derrame sobre nós uma graça, uma sabedoria, um entendimento que só o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor possa usar a minha vida para falar ao coração da tua igreja e transmitir o recado de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o meu aplauso, você pode dar a Deus aí. Capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus recebe uma palavra dizendo que o seu amigo Lázaro, a quem ele tanto amava, estava morto. Já havia 4 dias. Jesus chega numa aldeia chamada Betânia, você conhece a história? Vem a primeira irmã, Marta, correndo, se lança aos pés de Jesus, começa a falar para Jesus, se ele tivesse ali não tinha acontecido aquilo. Jesus começa a falar para ela que ele é a ressurreição e a vida e tal. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Marta entende mais ou menos aquela conversa, mas não entende a profundidade do que Jesus estava falando. Mais à frente, a Marta chega em casa, fala para Maria que Jesus tinha entrado na aldeia. Maria sai de casa, vem correndo, faz a mesma cena, se lança aos pés de Jesus. A Bíblia diz que naquele momento Jesus chora, ele treme, a Bíblia diz que ele treme, o espírito dele treme e ele chora. Ele chega até o sepulcro, você conhece a história? Ele manda tirar a pedra, porque tem coisas que Jesus vai fazer, mas tem coisas que cabe a mim e a você tomarmos a iniciativa. Jesus poderia tirar a pedra? Claro que ele poderia. Um Deus que cura morto, tirar a pedra para ele é fácil. Mas o problema é que tem situações que muitas vezes nós queremos terceirizar aquilo que é função nossa. Queremos que as pessoas façam por nós aquilo que nós precisamos fazer. Então Jesus ele não negocia com ninguém aquilo que precisa ser feito. Então o que cabe a você, é você que precisa fazer. O que cabe a ele, é ele que precisa fazer. Então ele chega, ele ressuscita Lázaro, você sabe com essa história. Lázaro volta à vida. Aí depois ele manda alguém tirar lá, desatar o lençol que estava sobre ele, né? O lenço que estava sobre ele, a atadura. Aí agora no capítulo 12, você vai ver Jesus voltando a Betânia para se encontrar com aquela família que ele tanto amava. Aí você vai começar a ver no capítulo 12, Maria vem ungir Jesus, você conhece a história. Só que interessante que no versículo do 9 até o 11 diz que, coloca para mim de novo aí por favor, 9. Diz que, e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Porque todas as vezes que Jesus faz um milagre, as pessoas não vão querer só ver Jesus, mas vão querer ver o próprio milagre encarnado na tua vida. Então é importante nós entendermos que Jesus ele tem prazer em nos usar e nos abençoar. Não só para nos abençoar, mas para que as pessoas vejam de fato quem ele é. Tudo que o nosso Deus faz na terra tem um propósito. Ele não faz nada por um acaso. Ele quando toca na vida de alguém, ele traz alguém à vida. Quando ele cura alguém de um câncer, ele não cura simplesmente para que a pessoa seja curada. Mas ele faz também para que as pessoas vejam a cura na vida daquela pessoa, mas para que as pessoas acreditem de fato que ele é Jesus, o autor da vida e da morte. Você está comigo aí? Então as pessoas chegam ali na aldeia, vão ver Jesus, a multidão vai ver Jesus, né? Muita gente dos judeus também souberam disso, também foram. Eles vão ver Jesus, mas também vão ver Lázaro, que é o próprio milagre. Bota no versículo 10 agora. Olha o que diz. Os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar a Lázaro. Quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai estudar os livros de história, a gente vai perceber que existiam algumas classes, se assim eu posso dizer, alguns tipos de religiões naquela época. Existiam os fariseus, né, que a gente conhece bem. Era uma classe onde era um grupo de pessoas soberbas, altivas, conhecedores da lei, se achavam a última Coca-Cola da geladeira,
achavam que eles conheciam toda a Escritura, toda a Torá, e que tudo que eles falavam que tinha que prevalecer e que ninguém tinha o conhecimento que eles tinham. Essa era a classe dos fariseus. Existia também a classe também dos zelotes. Os zelotes eram aqueles homens que eram homens aplicados à justiça. Eles acreditavam que a justiça deles era a justiça que deveria prevalecer. Que eles eram homens de justiça, que eles eram homens que faziam, aconteciam. Existia também o grupo também dos saduceus. Os saduceus, eles na verdade, a sua grande maioria, eles eram sacerdotes, eles serviam no templo. Eles participavam das festas, das cerimônias. Então eles se achavam mais espirituais do que os outros. Eles eram um grupo de pessoas que na verdade eles eram altivos também. Eles eram pessoas que eram arrogantes, pessoas prepotentes. Existia também um grupo dos zelotes. Era um grupo, uma classe, onde era meio que colocada de lado. As pessoas não davam muita importância para eles, porque achavam que eles acreditavam muito em situações que não tinham a ver. Enfim, eu não quero ficar entrando em cada um dos grupos. Mas eu quero dizer que existiam vários grupos, como continua existindo nos dias de hoje. E todas essas pessoas, todos esses grupos, e eu queria dar um nome para esses grupos, eu queria dar um nome de chamado religião. Porque o problema da religião é que a religião, ela na verdade, ela quer matar aquilo que Jesus está fazendo. Então, esses grupos, eles vieram com o intuito de não ver Lázaro, como os outros estavam vendo, mas eles vieram com o intuito de matar Lázaro. Porque a religião, ela sempre vai querer matar aquilo que Jesus está fazendo. Por isso, Jesus ele tem levantado Lázaro nesses dias para poder falar com a sua própria boca aquilo que Jesus está fazendo na sua vida. Enquanto os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, enquanto esses, eles querem matar, eles querem acabar com aquilo que Jesus está fazendo. E quando eu preparava essa mensagem, o Senhor me deu a oportunidade, até nos dias que antecederam o dia de hoje, eu tive a oportunidade de ir com a minha esposa lá para a Bahia, para o enterro do Pedrinho. E nós saímos daqui na sexta-feira, saímos daqui 6 da manhã, pegamos um avião. Foi difícil andar no avião, eu tive que tomar injeção na barriga, porque eu podia ter trombose. Então eu tive que tomar durante esses dias injeção na barriga para não ter nenhum tipo de trombose. Meu pé parecia um pilão, ficou roxo. A dificuldade para subir no avião, tinha que pegar uma cadeira elétrica para ir subindo de degrau em degrau. Enfim, foi uma série de complicações, mas eu sabia que tinha um propósito a minha ida naquele lugar. Porque a gente não se movimenta para que as pessoas se impressionem por aquilo que a gente faz. A gente se movimenta de acordo com o que o Espírito Santo manda que a gente faça. Se o Senhor dissesse que era para eu não ir, por mais que alguém ficasse triste lá, eu não iria. Mas se o Espírito Santo mandou a gente ir, por mais que alguém não acredite e ache que é loucura, a gente vai, porque Ele está no controle de todas as coisas. E chegamos naquele lugar, chegamos lá, na ida não tinha voo direto, só à tarde. Chegamos lá, paramos em Brasília, de Brasília tivemos que pegar uma conexão para Porto Seguro. Chegamos lá, fomos bem recebidos. Eu tenho um amigo, um pastor lá chamado Emerson Badiani, um homem de Deus, ele e a sua mulher Rayane, receberam a gente e tal. Ficamos juntos, fomos direto para a casa da família da Suilã. Uma tristeza só, uma choradeira, um lugar que realmente assim mexeu muito com a gente. Eu já fiz vários sepultamentos, vários. Eu já fiz sepultamento até de criança, que é muito difícil. Mas eu confesso para vocês que eu nunca me senti tão abatido como no sepultamento do Pedrinho. E uma tristeza e tal, e eu chorei junto com eles, porque a Bíblia diz que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram. Não adianta você chegar num ambiente desse fúnebre e falar, não, gente, vamos levantar a cabeça. Não. Você tem que chorar com eles, você tem que pagar um luto ali junto com eles. Então o Senhor foi tão bom que em todos os momentos Deus esteve com eles, como continua até agora. E eles ficaram naquele momento de luto. Depois o Espírito Santo me trouxe algo ao coração. Eu falei, gente, eu queria fazer uma oração. E eu orei junto com aquele grupo. E o Espírito Santo veio com força e o ambiente começou a ser transformado naquele lugar. A gente começou a conversar, as lágrimas já não escorriam mais pelo rosto e tal. E foi um ambiente maravilhoso. À noite fomos para a igreja, onde foi o sepultamento mesmo. O corpo só chegou 8h30. Confesso para vocês que eu não imaginava como aquele menino ele era amado. O Brasil inteiro falou da morte dele.
a esposa do ex-presidente postou vídeo dele cantando. Outros países estavam falando da morte dele. As pessoas chegavam, por onde ele passava, ele trazia alegria, trazia felicidade. Muitos daqui que conheceram o Pedrinho sabem bem o que eu estou falando. E para a gente foi muito difícil, que na verdade a gente não foi sepultar uma pessoa, a gente foi sepultar um filho. Porque ele viveu 7 anos conosco, né? Várias vezes, junto com o Pudim, já dormiram na nossa casa, curtiram, passaram Natal, Ano Novo com a gente. Então assim, foram momentos maravilhosos que nós vivemos juntos, né? O podcast só aconteceu por causa dele. Quem via assistir o podcast, eu brincava, eu falei, cara, tu nasceu para fazer isso. Aquilo era a vida dele. Tá diante das câmeras, diante do smartphone, ele nasceu para aquilo, né? Mas interessante que lá Deus me fez lembrar. Eu vou voltar para Lázaro, tá bom? Não esqueci não. Deus me fez lembrar que quando o Pedrinho ele começou com um smartphone pequenininho, com um iPhone, sei lá, 6, 7, não sei. Ele gravando ali as coisas de madrugada. Márcio Léo, ele era muito determinado. De madrugada ele gravava vários vídeos. Ele postava vídeos nas horas certinhas. Ele começou a estudar para saber que horas tinha que postar. É lógico que muitos amigos que aqui estão ajudaram ele, eu não tenho dúvida nenhuma, mas a determinação dele era incrível. E a esposa dele falou que antes do falecimento dele, ele começou a viver uma vida, já começou a prosperidade chegar até o coração dele, até a vida deles. E ele agora, antes de falecer, ele tinha comprado todos os equipamentos da Apple que ele sempre sonhou em ter. Um iPad, um iPhone novo, um Apple Watch, ele comprou tudo que ele poderia comprar. E aí ela começou a me contar da vida dele, e o Senhor, depois que eu estava num canto, o Senhor começou a me mostrar, dizendo o seguinte: filho, assim é a vida de um homem. Todo homem, quando me conhece, quando não negocia os seus valores, ele começa pequeno, mas eu naturalmente vou fazer com que ele chegue a lugares que nem ele imaginou chegar. Eu lembro que o Pedrinho, em um dos podcasts que tem dele aí, ele era pequenininho, ele cantou num festival, e uns italianos estavam no festival. Quando acabou, convidaram ele, chamaram ele para conversar e falaram: ó, cara, a gente quer investir em você, quer levar você para a Itália, quer fazer de você um grande cantor e tal. A gente quer botar você estilo Michel Teló. Ele falou assim. Ele falou que ficou muito empolgado no meio da conversa, quando o cara falou assim: a gente quer fazer de você um Michel Teló. Na hora, ele falou assim: não, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para adorar o Senhor. Ele estava começando a vida. O sonho dele era ser cantor, era ser um artista, se assim eu posso dizer. Mas ele percebeu que aquele momento iriam tirar ele do propósito. O que eu quero trazer para você nessa manhã? As oportunidades na nossa vida, elas sempre vão aparecer. Seja ela boa, seja ela ruim. E a oportunidade, você só sabe quando é oportunidade, só existe uma forma de você saber: você agarrando. Porque ou agarrando ou largando, melhor dizendo. Porque quando a oportunidade passa, se você pega, você lá na frente vai usufruir. Se ela for de Deus, você vai usufruir das benesses que ela vai te trazer. Mas se ela não for de Deus, você vai, infelizmente, sofrer as consequências que ela vai trazer. E se você larga, lá na frente você vai começar a pensar depois: poxa, se eu tivesse aceitado aquela oportunidade, eu não estaria hoje na situação em que eu estou. Mas quando a gente vai olhar para a vida de Lázaro, ele era um homem simples que morava numa aldeia chamada Betânia. Ele tinha 2 irmãs. E Lázaro, a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus. Lázaro, ele fica doente, ele morre. A ressurreição e a vida passa pela vida de Lázaro, toca na vida de Lázaro, e Lázaro volta à vida. Quando Lázaro volta à vida, agora a gente percebe um grupo de pessoas que querem matar Lázaro, porque na verdade eles não queriam matar Lázaro, mas eles queriam matar o projeto de Jesus na terra. Então, quando as pessoas querem destruir você precisa entender uma coisa: as pessoas não querem destruir você, elas querem destruir o projeto de Jesus na tua vida. Quando as pessoas conseguem tocar em você, elas na verdade não estão tocando em você, mas elas estão tocando literalmente no projeto de Jesus na tua vida. Então eu quero que você nessa manhã entenda que não tem a ver com os teus projetos, mas tem a ver com um projeto muito maior do que o teu, que quer cair sobre você e fazer com que a semente,
A palavra de Deus continua dizendo nesse próprio texto, logo em seguida, que quando Jesus chega ao templo, ele entra montado num filho de jumenta, conforme o profeta Zacarias tinha anunciado há muitos anos atrás, Zacarias capítulo 9, versículo 9, que ele viria montado no jumentinho. Ele entra em Jerusalém. Jesus, quando sai de Betânia, ele vai para Jerusalém, ele entra na aldeia. As pessoas começam a jogar ramos no chão e começam a falar: bendito esse que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana. Eles começaram a querer aclamar Jesus como rei. Jesus entra em Jerusalém e a Bíblia diz que logo depois, em seguida, vêm os gregos e chegam lá e querem ver Jesus. Eles chamam Filipe, que era de Betsaida, e falam assim: Filipe, nós queremos ver Jesus. Filipe vai e chama André. Aí André e Filipe vêm até Jesus e falam assim: Jesus, os gregos estão aí fora e querem te ver. O texto diz que Jesus fala assim: é chegada a hora, porque tudo tem um tempo determinado nessa terra. Se nós quisermos antecipar as bênçãos, infelizmente vamos colher maldição. Se nós perdermos o tempo da visitação, também não conseguiremos chegar ao lugar onde o Senhor tem para nós. Então o tempo é o já de Deus. O tempo é nós estarmos ligados em espírito para entender aquilo que Jesus quer fazer através de nós. Não só em nós, entenda isso, através de nós. Porque quando Jesus te abençoa, o propósito nunca foi abençoar somente você, foi para que abençoar você, para que você abençoe outras pessoas. Por isso eu volto a repetir: os homens e mulheres de Deus desta casa, que entenderam que era abençoar a obra de Deus, vão ser muito mais abençoados. E eu profetizo isso nessa manhã. Vão colher muito mais do que já colheram até hoje, porque assim é uma vida com Deus. Quando você acha que você dá muito, eu conversava com a pastora Vilma ainda há pouco no gabinete. Ela falou assim: pastor, se eu pudesse eu ofertava muito mais. Eu falei: minha pastora, você não tem ideia do que você fez naquele dia. Ela deu tudo que ela tinha. E eu creio que ela vai colher, e ela não fez por isso, mas ela vai colher muito mais do que ela semeou, porque assim é a obra de Deus. Deus nunca deve nada para ninguém. Todas as vezes que Deus levanta um homem, e Deus levantou homens nesse ministério que ofertaram com 400 mil reais. Toda vez que Deus levanta um homem para abençoar a obra de Deus, o Senhor vai abençoar infinitamente mais a vida dessa pessoa, porque Deus não deve nada para ninguém. Grava isso no seu coração. Quando a gente acha que a gente fez para Deus, a gente vai perceber lá na frente que a gente vai receber muito mais. Em breve eu vou subir aqui e vou dar um testemunho meu. Em breve, daqui a alguns dias, poucos dias. Porque assim é o Deus da nossa vida. Quando a gente acha que a gente fez por Ele, a gente toma uma chapada no peito entendendo que Ele fez por nós. Amém? Então, voltando para Lázaro, a gente percebe que esse grupo de religiosos, eles queriam matar Lázaro. Por que eles queriam matar Lázaro, pastor? Porque na verdade eles queriam matar o projeto de Jesus na terra. Então todas as lutas que você enfrenta, entenda uma coisa: você tem duas formas de enfrentar. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu estou te dizendo nessa manhã, que pode mudar a tua história de vida. Todas as lutas que você enfrenta, você tem duas óticas para enxergar essa luta. Ou você enxerga que o inimigo quer destruir você, ou você enxerga que o inimigo quer destruir o projeto de Deus na sua vida. Se você enxerga que ele quer destruir você, você vai lutar com as tuas armas e vai fazer do teu jeito. Mas se você enxerga da forma que tem que ser enxergada, que ele quer destruir o projeto de Jesus na tua vida, você começa agora a sair de um nível terreno e não ficar degladiando contra situações que não precisa gastar força nem tão pouca energia, e você vai para o teu joelho entrar nas regiões celestiais e vai guerrear contra principados e potestades, contra espíritos dominadores desta terra, e vai destruir eles lá nas regiões celestiais, para que venha se materializar aquilo que o Senhor tem para a tua vida na terra. Glorifica o Senhor. Quem quis matar Lázaro não eram os ladrões. Não invadiram a casa de Lázaro para roubar os móveis da casa dele e deram um tiro nele. Quem quis matar Lázaro não eram os traficantes. Quem quis matar Lázaro eram os religiosos. A religião, se você não tomar cuidado, mata você. Ou melhor, mata o projeto de Jesus na tua vida.
Se nós não tomarmos cuidado, a religião, ela destrói aquilo que Jesus está construindo em nós. Deus tem levantado homens e mulheres neste lugar que cada dia mais estão entendendo. E aquela frase que o Senhor me deu alguns meses atrás, aquilo foi no Espírito. A nossa igreja nunca falou essa frase. Há uns 3, 4 meses no máximo atrás, eu aqui no altar, o Senhor me deu uma frase: nós não somos perfeitos, mas somos de verdade. Isso vai ser um marco nesse ministério. Porque Deus não está procurando perfeição, Ele está procurando homens de verdade. Homens que não se escondam atrás de um título, que não se escondam atrás de um diploma, que não se escondam atrás de tantos anos que tem de ministério. Isso pouco importa, porque se tempo fosse cargo, Matusalém era o homem mais santo da Bíblia. O homem que mais viveu nessa terra, Matusalém, 900 e tantos anos. A Bíblia fala pouco dele, nada mais. Jesus só viveu 33. E é o cara, continua sendo até hoje. Porque tempo não dá carreira para ninguém. Nós precisamos ser de verdade. Nós precisamos chegar todos os dias neste lugar, entendendo que nós não conhecemos nada e que temos que conhecer a cada dia e prossigamos em conhecer. Nós precisamos rasgar o nosso coração todos os dias que você entrar por essas portas. E entenda uma coisa em nome de Jesus: rasga as tuas vestes, dobra o teu joelho e clama ao Deus dos céus para que Ele possa vir sobre você com glória e com poder para mudar a sua história de vida. Mas eu quero encerrar dizendo só mais uma coisa. Eles foram até Betânia para matar Lázaro, mas não conseguiram. Porque todo ambiente em que Jesus está não tem morte. E eu creio que assim como lá em Betânia, Jesus está aqui nessa manhã. E a minha oração é que você não deixe apagar o fogo que há dentro de você. A palavra de Deus diz que Nadab e Abiú, eles morreram porque eles colocaram fogo estranho. Mas só se coloca fogo estranho quando o fogo se apaga. Porque não se troca fogo. Não permita que a chama que está dentro do teu coração, que ela venha a ser apagada. Não permita que aquilo que Jesus começou a fazer no dia em que Ele chamou você para caminhar com Ele, venha se apagar do teu coração. Se você está vivendo um tempo de esfriamento na tua vida, eu quero em nome de Jesus nessa manhã pedir que o fogo de Deus venha consumir você por dentro. Que você tenha certeza no seu coração que só existe um caminho. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é a verdade. E quando Jesus ele entra e penetra no coração de um ser humano, esse ser humano pode até se afastar dele, como um dia Adão fugiu da presença dele. Mas ele nunca foge de nós. Ele sempre vai se apresentar para poder dizer para mim e para você que Ele está presente até nos momentos de angústia. Que o Senhor nessa manhã derrame sobre nós um fogo, fogo do Espírito. E eu, para encerrar, eu falei para a família do Pedrinho lá no velório, e falei para todos que estavam presentes, que o Pedrinho, na sua morte, fez com que mais pessoas se rendessem a Jesus do que na sua vida. Eu lembro que quando a gente pregava aqui junto, ele cantava, Pudim tá aí que não deixa mentir. Quando fazia o apelo e vinha as pessoas à frente, ele falava: pastor, viu quantas pessoas se renderam a Jesus? Ele amava ver pessoas se rendendo a Cristo. Ontem no sepultamento, o Senhor me permitiu trazer uma mensagem, uma palavra, uma breve palavra, e eu fiz um apelo. E algumas pessoas na igreja se renderam a Cristo, mas várias pessoas na internet entregaram a vida para Jesus. Nós fomos chamados para sermos libertadores nesta terra. Se nós não entendermos isso, não entendemos nada do que é a cruz de Cristo. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo te acompanhe até a tua casa. E que você viva o melhor capítulo da tua história. Esse é o desejo do meu coração. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor. Pai, graças te damos neste lugar. Te agradeço na autoridade do teu santo nome. E te digo que tu és verdadeiramente o único e soberano Deus a qual nós cremos.
os saduceus, os fariseus, os essênios, os zelotes tentaram matar Lázaro, mas não conseguiram. Nos dias de hoje, várias religiões têm se levantado para tentar matar o Jesus que nasce cada dia dentro de nós, mas eles nunca conseguirão, porque quando o Senhor dá vida em abundância, e tudo que é abundante não é só para nós, mas é também para aqueles que estão ao nosso redor. O desejo do meu coração, Deus, é que nós possamos, por onde nós passarmos, exalar o bom perfume de Cristo e fazer com que as pessoas vejam Jesus através das nossas atitudes e não através das nossas palavras. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo forte esteja diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito estejam presentes na nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que você viva o melhor final de semana da tua vida e que você possa, de fato, usufruir tudo aquilo que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. À noite estamos aqui às 19 horas, hein?